Oi pessoal, paz, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com o estudo aí sobre intercessão e eu peço um pouco de paciência para vocês, né, que eu fico falando, né, sobre defesa, 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 mas eu queria frisar muito que é muito importante essa questão do caráter, é importante a gente realmente estar tomando cuidado com essas coisas, né, que vocês vão entrar em batalhas aí que podem virar contra vocês. Então, talvez agora não faça muito sentido, mas quando vocês estiverem realmente aí no meio de batalhas espirituais, no meio de intercessão, né, vocês vão ver como que é muito importante vocês estarem protegidos, tá? E eu queria até contar uma experiência que eu tive essa semana nessa questão da retaliação. Na segunda-feira eu fui orar por cura por uma pessoa e essa pessoa estava com uma dor na lombar e eu tive uma palavra de conhecimento, eu nem sabia que a pessoa estava com aquela dor. Eu perguntei, falei, você está com aquela dor? Ela falou que sim, eu orei e ela foi curada. Mas desde então eu tava com aquela dor, entendeu? Eu não tava com aquela dor e a partir do momento que eu orei por ela, eu fiquei por 3 dias com aquela dor. E daí ontem eu fui no culto e pedi para uma diaconisa orar por mim. E eu contei o que aconteceu, né? E ela orou, ela mandou aquela dor embora em nome de Jesus e que aquela dor não iria pra ninguém, nem pra ela, nem pra mim, nem de volta pra pessoa. Então isso é muito real, tá? E eu vejo assim, muitas batalhas, né, que os intercessores passam e é muito triste, na verdade, né? Por exemplo, quando um intercessor cai, alguém que tem muita unção, não é, por exemplo, caiu, falou um palavrão, é tipo, caiu, sei lá, voltou para as drogas, voltou para homossexualidade, caiu em fornicação, coisas assim, sabe? Então a gente precisa estar realmente vigiando sempre, ok? Depois dessa introdução aí, eu queria falar a respeito da couraça da justiça, certo? E o que é uma couraça? A couraça, ela protege o peito, né? Tanto as costas quanto a frente. E couraça da justiça, eu queria explicar exatamente o que é essa couraça da justiça. Fala assim no dicionário, eu vou ler aqui uma parte que eu achei muito interessante, que fala assim: entretanto, a palavra justiça deve ser compreendida como vocábulo dotado no sentido de retidão, dificilmente denotando o conceito especializado moderno de equidade legal, com o qual é atualmente associado. Então, agora, né, em 2018, quando você fala em justiça, a pessoa pensa assim, não, aquela pessoa fez uma coisa errada, então para fazer justiça a pessoa tem que ser presa. Não é nesse sentido, né, no sentido de fazer o que é certo, ser reto mesmo, ser justo, certo? Então, a couraça, assim como eu falei, né, por exemplo, o capacete protege a nossa mente, os nossos pensamentos, né, a fé nos protege de mentiras e tudo mais. A couraça da justiça, ela protege as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que nós sentimos, certo? Então, nesse sentido, você fazer justiça, você ser justo, faz com que as suas emoções estejam protegidas. E o contrário também, né? Quando você está cometendo alguma injustiça, quando você peca, né? Quando você peca, a sua armadura da justiça, ela abre uma brecha e ela é rompida. Então as suas emoções podem ser atingidas, certo? Então você pode pensar assim, bom, então para eu nunca ter as minhas emoções atingidas, é só eu fazer tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Todo dia a gente faz alguma coisa errada, todo dia a gente peca, tem coisa que a gente faz repetidas vezes, e toda vez a gente se arrepende, toda vez a gente faz errado de novo. Então, se for pensar assim, quem que consegue então ter essa armadura perfeita, né? Se para eu ter as minhas emoções protegidas eu preciso sempre fazer o certo, eu nunca vou conseguir. E de fato, você nunca vai conseguir, mas tem alguém que conseguiu, o nosso lindo, maravilhoso Jesus, que o justo, né, que ele conseguiu cumprir toda a justiça, ele conseguiu fazer tudo certo. Então ele sim tem uma couraça da justiça verdadeira que ele pode colocar sobre a gente, tá? Então eu queria ler lá em Isaías 59:17, falando a respeito de Deus. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação. E o versículo continua. Então talvez Efésios 6 seja até uma referência a esses versículos aí de Isaías, né? Em Isaías 11:5 fala assim:
A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão, tá? E então, gente, o que acontece? A nossa própria justiça, ela não é capaz de nos proteger, né? Porque a Bíblia fala em Isaías 64:6 que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Ou seja, um absorvente. Então, isso não é capaz de nos proteger, não é capaz de proteger as nossas emoções. Mas quando nós somos revestidos com a justiça de Deus, as nossas emoções ficam protegidas, tá? Então, lá em 1 João 2:1 fala assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, em algumas versões fala advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o que ele está falando? Olha, eu estou falando aqui para vocês não fazerem o que é errado. Mas, porém, todavia, se vocês fizerem, nós temos um intercessor que é Jesus Cristo, o justo. Então, essa couraça da justiça que a gente veste não é da nossa própria justiça, mas é da justiça de Cristo, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar também, porque eu estou tentando ser bastante clara, tá? Mas se caso vocês não entenderem, pode me perguntar. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente erra e a gente precisa ser justificado novamente, né? A gente se arrepende daquele pecado, a gente se arrepende daquilo, a gente vai até Deus, a gente confessa, né? Então, ele, com essa confissão, com esse arrependimento, ele novamente vem, nos limpa com o sangue dele, certo? E nos reveste com a justiça dele, então nós somos justificados. Então, me desculpa se parece um pouco de falta de empatia, né? Falar assim que... Nossa, agora que eu vi que a câmera tá torta. Se parece um pouco de empatia falar pra você que toda vez que uma pessoa tá com alguma batalha nas emoções é porque ela tá fazendo alguma coisa errada. E né? Porque a justiça dela tem algum erro ali. Mas isso não é só, gente. Eu não tô falando apenas de iniquidade, nossa, a pessoa cai em fornicação ou coisas graves, não sei o quê. Mas às vezes essa iniquidade, essa injustiça pode ser algo aparentemente pequeno, né? Por exemplo, às vezes ela tá pensando alguma coisa errada, né? Ou, por exemplo, ela acredita que Jesus não ama ela. É uma injustiça, né? Porque não é verdade. E eu acho muito interessante que até o presbítero que pregou na nossa igreja esses dias, ele me deu uma noção. Por que essa relação da justiça aí com fazer o que é certo, né? Porque, por exemplo, quando você faz o que é certo, a lei fala para você receber algumas coisas, né? Mas quando você faz o que é errado, existem coisas que a lei promete ao iníquo. Então, por exemplo, no mundo espiritual existem leis espirituais. Então, quando uma pessoa ela está em iniquidade, existem coisas que acontecem para aquela pessoa. Então, por isso que quando a gente erra, algo pode acontecer com a gente, né? Nós estamos desprotegidos, né? A lei de Deus fala das consequências que acontecem para o pecado. Então, quando a gente peca, existem consequências, né? E essas consequências são diretamente nas nossas emoções. Não tem como você encontrar uma pessoa que está chafurdada no pecado que ela está feliz, que ela está contente, né? Muito provavelmente essa pessoa tem problemas emocionais, tem depressões, síndrome do pânico, tem crises internas horríveis, né? E então, para a gente ter essa armadura, a gente precisa estar buscando, primeiro, fazer o que é certo, obviamente, né? Você está buscando a justiça de Deus, mesmo porque, gente, lá em Romanos 3:20, é muito importante eu ler isso para vocês. Essa questão de, se você tentar, pelas suas próprias forças, ter essa justiça, fazer sempre o que é certo, você vai estar sempre carregando um fardo e sempre se sentindo culpado. Porque é impossível, é uma balança, né? É impossível a gente fazer tudo certo o tempo todo sempre, mas nem por isso a gente vai deixar de buscar, ok? Então eu queria ler Romanos 3:20 até o 26. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá? E é interessante que ele continua, né, ele falando assim ali no capítulo 6. Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Não, ou seja, não abuse da graça, né? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, você vê que aqui no Romanos capítulo 3, ali o 6 também fala, né, que você não vai continuar pecando porque Deus tem a justiça para você, então. Mas ele fala aqui, não abuse da graça, né? Já que você está sendo justificado, dê valor a isso e procure fazer o que é certo, né? Como a gente leu, mas se vocês pecarem, Jesus nos justifica, ok? E então existe essa necessidade, essa relação entre a justiça de Deus e os nossos problemas emocionais. E aqui que entra a parte mais importante, a necessidade da gente confessar, né? A necessidade do se abrir para a gente ter cura emocional. E falando como uma pessoa que eu sou reservada, certo? Eu nunca vou ser uma pessoa muito extrovertida, mas até mesmo muitas vezes pessoas extrovertidas, elas têm problemas emocionais porque elas não se abrem. Elas falam sobre tudo quanto é coisa, sobre todas as pessoas, mas quando é para falar dela mesma, ela não fala. Então, a cura emocional, para você ter emoções saudáveis, é muito importante você estar sempre confessando, você sempre se abrindo, você sempre falando, né? Porque como a gente viu, como está na Bíblia, né? A Bíblia fala assim que se você fala que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, aí sim Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você precisa confessar, você precisa falar, você precisa se abrir, tá? Então se você é uma pessoa que você não costuma contar sobre você não costuma confessar os seus pecados, e que nem eu já falei antes, gente, não é apenas assim confessar que você fez uma coisa cabeluda, né? Mas você confessar pequenas coisas, você confessar suas batalhas, você se abrir sobre o que você está sentindo, você procurar as pessoas mesmo para falar, né? Se você é uma pessoa que você não faz isso, você muito provavelmente tem problemas emocionais, você muito provavelmente tem batalhas no seu coração, você tem sentimentos que você não queria ter, você está sofrendo. Essa é a verdade. Então, para você estar se livrando desses sentimentos errados, você precisa confessar, você precisa falar, você precisa se abrir, tá? Em Tiago 5,16 fala assim pra gente confessar uns aos outros e orar uns pelos outros, certo? Então, você precisa não somente confessar para qualquer pessoa, mas você precisa procurar alguém cristão para confessar, para que essa pessoa ore por você, né? Porque aí em Tiago 5,16 tem uma receita aí de 2 fatores para você ter uma cura emocional, que é você se abrir e você receber uma oração. Porque no momento em que você se abre, você põe aquilo para fora, você confessa. Mas no momento que alguém ora por você, é o momento em que Jesus pode entrar em ação ali e retirar aquela sua injustiça e vestir você com a justiça dele. Então, por isso é importante, né? Algumas coisas aí que eu queria frisar quando você for se abrir para alguém, né? Então, primeiro, que essa pessoa seja cristã, né? Então, não adianta você, pelo amor de Deus, gente, não vai ir lá no seu Facebook e despejar tudo e falar assim, não, porque a Deise mandou eu me abrir. Não, não faça isso. Não é você se abrir com qualquer pessoa. É primeiro uma pessoa cristã. Segundo, uma pessoa que pelo menos esteja melhor do que você, né? Porque não sei se já aconteceu com você, comigo já. Uma pessoa que é ótima amiga, mas péssima ouvinte, né?
Que a pessoa tá cheia de problema e daí você chega lá tentando se abrir e daí a pessoa começa a se abrir. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Então, quando, né, procura alguém que seja bom ouvinte, alguém que não esteja no mesmo buraco que você, ou que não esteja pior, senão essa pessoa não vai conseguir se compadecer da sua dor, porque ela mesma está sofrendo. Né? O mesmo de você chegar para uma pessoa que está com câncer e você reclamar da dor de cabeça sua, né? A pessoa não vai conseguir entender porque ela está passando por algo muito pior, mas no fim das contas você ainda está com dor de cabeça, entende? Então procura, tem alguém para se abrir, sabe? Não precisa você se abrir para a igreja inteira, não precisa você sair falando, mas você precisa ter poucas e confiáveis pessoas que você sabe que não vai sair fofocando, porque tem gente também que eu sei que é muito fofoqueira, que eu não me abro pra essa pessoa de jeito nenhum. Então, você procure pessoas que não fofocam, pessoas que você sabe que vão guardar aquilo só pra elas, que não vão sair contando, né? Então, procura essa pessoa aí na sua igreja, né? Alguém que seja pelo menos mais maduro que você para você contar. Então, se você tá passando por algum problema emocional, muito provavelmente você ainda não contou para ninguém sobre isso, você ainda não se abriu. Então, isso é muito importante. E eu entendo que, e é curioso isso, porque parece que a pessoa que não é cristã, ela se abre muito mais do que quem não é cristão. É engraçado isso, porque parece que a gente tem uma coisa aí da nossa do que a gente pensa, da nossa reputação, assim, né? A gente tem uma preocupação, então por isso mesmo, né? Não precisa você sair falando para todo mundo, mas tem alguém para se abrir, né? Porque é sobrenatural, gente, de verdade, é sobrenatural. Quantas vezes, né, a pessoa vem e fala um monte de coisa, deixa a pessoa falar, a pessoa fala e alguém ora e parece que aquilo é tirado com a mão. Eu mesma, Deus já me usou muitas vezes nesse sentido. E quantas vezes eu tava com aquele sentimento ruim e eu fui lá e confessei, a pessoa orou e Deus parece que tirou com a mão. E ele de fato tirou, né? Ele tirou aquilo que estava deixando as minhas emoções desprotegidas e me cobriu com a couraça dele. Então me desculpa que esse vídeo ficou um pouco comprido, mas esse assunto é muito importante. E eu queria falar também um pouco dessa tendência que às vezes a gente tem de quando a gente está com algum problema emocional da gente se isolar, né? A Bíblia fala em Provérbios 18:1. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Toma essa, né? Em outras traduções fala assim, aquele que se isola. Então a gente tem uma tendência, quando a gente está com um problema emocional, a gente se trancar num quarto, não falar com ninguém, mas essa não é a atitude certa. A atitude certa é você procurar alguém para se abrir, procurar alguém para falar naqueles moldes que eu falei, certo? Alguém que vai orar por você, alguém que não tá pior que você, que vai te entender, e alguém que não seja fofoqueiro, alguém que guarde segredo, que vai conseguir guardar aquilo para ela e não vai sair falando para as outras pessoas, certo? Bom, então é isso, né? Esses são os conselhos que eu dou se você quer ter as suas emoções protegidas. Procure fazer o que é certo, mas quando você errar e as suas emoções estiverem desprotegidas, vá atrás da armadura de Deus, da justiça de Jesus, e você consegue se revestir novamente dessa justiça através da confissão e da oração. Amém? Bom, é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Amém? Deus abençoe.